Podemos sentar em nome de Jesus. Sente adorando a Deus, glorificando a esse Deus que é tão grande, que marcou conosco este lugar aqui hoje. Amados, eu quero convidá-los para abrir a Bíblia no livro do Gênesis, capítulo 32. Eu quero ser fiel àquilo que Deus colocou no meu coração. Gênesis, capítulo de número 32 e versículo de número 22. Nós vamos ler até o versículo 26, que diz assim: E levantou-se aquela mesma noite e tomou as suas 2 mulheres e as suas 2 servas e os seus 11 filhos e passou o val do Jaboque. E tomou-os e fê-los passar o ribeiro e fez passar tudo o que tinha. Jacó, porém, ficou só. E lutou com ele um varão até que a alva subiu. E vendo que não prevalecia contra ele, tocou a juntura de sua coxa e se deslocou a juntura da coxa de Jacó, lutando com ele. E disse: Deixa-me ir, porque já a alva subiu. Porém, ele disse: Não te deixarei ir, se não me abençoares. Quantos podem dizer amém? Uma história bem conhecida no livro de Gênesis, capítulo 32. A Bíblia nos mostra que naqueles dias Deus resolve bradar a Jacó, porque era chegado o tempo de regressar. Interessante é que, se você observar este capítulo 32, nos seus 32 versículos, você vai encontrar uma experiência gloriosa de um homem que Deus levantou para uma época, mas que ainda precisava trabalhar no caráter dele. Eu comparo o capítulo 32 de Gênesis como um capítulo onde tem que ser posto em ordem o passado. Eu digo ainda que Gênesis 32 é um encontro de quê? De situações passadas, necessidades presentes e promessas futuras. É um encontro de situações passadas, porque Jacó havia saído da casa de seu pai Isaac praticamente fugitivo, porque havia usado de engano, comparecendo diante de Isaac, fingindo ser Esaú, seu irmão. É o encontro de necessidades presentes, porque a necessidade de Jacó era retornar. Havia chegado o tempo na vida de Jacó e já não dava mais para permanecer nos campos de Labão. Eu digo que era exatamente o encontro de promessas futuras, porque Gênesis capítulo 28 nós encontramos quando Jacó chega em Betel, quando ele está caminhando para chegar na casa de Labão, e em Betel nós encontramos Jacó tendo um encontro com Deus quando acontece a visão da escada. E Deus faz uma promessa para Jacó, e Deus promete para Jacó dizendo: serei contigo aonde quer que fores, e te tornarei a trazer a esta terra, e não te deixarei até que haja cumprido em tua vida o que tenho te prometido. Então havia promessas envolvidas, havia necessidades presentes, e havia também coisas do passado. E era necessário que Jacó colocasse em ordem o que havia sido feito lá atrás. A Bíblia nos mostra que Jacó retornava da casa de Labão. Nos diz o texto bíblico que após 20 anos servindo a Labão, chegou o tempo de Jacó parar e retornar para a sua casa. Mas deixe-me dizer uma coisa. Deixa eu abrir aqui nesse relato um período de uma experiência de Jacó. Durante 20 anos, ele trabalha 14 anos pelas mãos das filhas de Labão. E todo mundo sabe a obra de engano que Labão usa para com Jacó. Ele trabalha 14 anos pela mão de Raquel e ganha Leia. E depois tem que trabalhar mais 7 anos, totalizando 14 anos. Depois de 14 anos é feito um acordo, onde por 6 anos Jacó trabalharia pelo seu rebanho, pela sua casa e pela sua família. Porém, no decorrer de 6 anos, Labão muda o salário de Jacó 10 vezes. Nós encontramos uma experiência grande, Jacó vivenciando isso. Aquele que tinha sido enganador sendo enganado. Aquele que tinha sido trapaceador sendo trapaceado.
aquele que tinha o caráter deformado agora, Deus marca o retorno dele para que seja trabalhado este caráter. Eu acho interessante, irmãos, é que a bênção de Deus sobre Jacó, 6 anos, foi tão tremenda, foi tão gloriosa, que a Bíblia nos mostra que há uma transferência de riqueza. O rebanho forte passa a ser o rebanho de Jacó, e o rebanho fraco passa a ser o rebanho de Labão. Enquanto Jacó estava trabalhando para o bem da casa de Labão, e Labão estava enriquecendo e se tornando próspero, estava tudo muito bem. Mas quando Labão começa a perceber que Jacó enrica, e quando os filhos de Labão começam a perceber que Jacó se torna um homem abençoado, a Bíblia nos diz que o rosto de Labão já não era mais o mesmo. E os filhos de Labão, que até então você não ouve falar no texto em filhos de Labão, e os filhos de Labão começam a murmurar e dizer: toda a riqueza que Jacó tem é do nosso pai, e por isso ele tem feito essa fortuna. Só que o que Labão não sabia é que quando Jacó caminhava para a casa dele, lá em Betel, Deus havia marcado um encontro e feito uma promessa. E crente que está debaixo de promessa de Deus, se ele vai para cima é abençoado, se vai para o poço é abençoado, se vai para o calabouço é abençoado, se vai para a cova é abençoado, se desce na fornalha lá tem bênção, se desce para o calabouço tem bênção, no vale tem bênção, no deserto tem bênção, na vila tem bênção, no povoado tem bênção, na cidade grande tem bênção. Crente que tem promessa de Deus, aonde ele for, a bênção corre atrás. Labão não sabia, os filhos de Labão não sabiam, mas Jacó sabia. Oh, aleluia. E quem tem que acreditar no que Deus te prometeu é você. Não é a sua vizinha que precisa crer. Quem tem que crer é você. Não é essa irmã que está do seu lado que tem que crer. Quem recebeu a promessa e quem tem que crer nela é você. Em 6 anos, Deus faz uma transferência de riqueza extraordinária. Mas havia algo no caráter de Jacó que ainda precisava ser trabalhado. Jacó ainda continuava achando que as suas artimanhas, que as suas tramas davam resultado. A Bíblia nos diz que Jacó, ele descascava varas de álamo e de aveleira e de castanheiro e colocava lá nos canos, lá nas pias, aonde os rebanhos vinham beber água. Por quê? Porque quando Labão dizia: a partir de agora, o seu rebanho será os que nascerem salpicados, listrados ou malhados, aqueles em que não houver nele nenhuma brancura, aí as ovelhas davam salpicadas, malhadas e listradas. E Jacó achava que era as varas de álamo e de aveleira e de castanheiro. Até que um dia Deus começa a se manifestar para Jacó. E Jacó vê em sonhos. E Deus diz: Jacó, olha aí o que eu estou mostrando. E quando ele olha, os bodes que cobriam as ovelhas eram salpicados, malhados e listrados. Deus estava dizendo: não é as varas, Jacó, que você descasca. Não é as artimanhas, não é as suas tramas, não é o seu trabalhar. A bênção, Jacó, sou eu que dou, sou eu que estendo, sou eu que faço. Abate o coriba. Debai chocori mandai sorica. Deixe-me dizer uma coisa. A Bíblia nos mostra o que Labão era como patrão. Ter um patrão da estirpe de Labão não era fácil. E digo com toda a propriedade, eu não sei como foi que Jacó deu conta de trabalhar com ele 20 anos. Nós encontramos isso claramente no capítulo 31. Labão persegue Jacó, Jacó sai praticamente fugitivo. Pega as suas mulheres, ele fala para Leia, fala para Raquel tudo o que tem acontecido, fala que Deus se revelou para ele, que era o tempo de retornar à casa de seu pai.
As mulheres o apoiam, as mulheres entendem, abraçam o projeto e todo mundo arruma sua trouxinha e vamos embora daqui. E Labão não se dá por satisfeito e sai no encalço de Jacó, procurando Jacó. E quando eles se encontram na montanha de Gileade, eu acho brilhante o relato, porque Jacó faz um relato do que ele tinha passado na casa de Labão. Era Deus trabalhando, porque tem horas que não dá mais para empurrar a coisa com a barriga. Tem uma hora que você tem que sentar, olhar olho no olho, colocar os pratos na mesa e dizer o que está acontecendo. E foi isso que Jacó fez. A Bíblia nos diz, aleluia, que Jacó fala com Labão e diz: olha, durante esses 20 anos eu te servi. Eu nunca deixei que as tuas ovelhas abortassem. Eu nunca deixei que você tivesse prejuízo. Se alguma era despedaçada no campo, eu pagava. Labão era um patrão tão malvado que até as ovelhas que eram roubadas, a gente tem que saber que naquela época havia os beduínos, que eram as tribos nômades, e eles davam sobre os rebanhos e arrebatavam várias ovelhas, cabras, de muitas vezes, de grandes quantidades. E Jacó fala isso no capítulo 31 e disse: olha, até o roubado tu requeria da minha mão. Aleluia. Era tio? Era. Mas era um péssimo patrão. Jacó disse: se uma fera despedaçasse uma ovelha tua, eu pagava. Eu nunca te dei prejuízo. E uma coisa que eu acho interessante no relato que Jacó faz, Jacó disse: olha, eu tive que suportar no campo o calor durante o dia e a geada durante a noite, e a minha preocupação era tão grande que à noite o sono me fugia. Jacó não dormia direito, trabalhava com afinco. Pode dizer que Jacó era suplantador? Era, mas uma coisa Jacó era um homem trabalhador. Estava trabalhando, estava dando duro, aleluia. Até que um dia, aleluia, nós vamos ver que chegou o tempo do brado de Deus na vida de Jacó, aleluia. E quando chega, meu querido, o tempo do brado de Deus, é o tempo do basta de Deus. Eu vou repetir porque Deus está me dando graça e autoridade para isso. Uma situação só vai até a hora em que Deus não resolve bradar. Porque quando Ele brada, Ele coloca o dedo do ponto final e o basta chegou. E nós encontramos Gênesis 31:12, quando Deus diz: Jacó, levanta-te agora. Eu acho tremendo isso de Deus. Sabe uma coisa que Deus é um Deus ligeiro. Israel sofreu no Egito. Mas na hora que chegou o dia do basta de Deus, Deus disse: vai ser de noite, vai sair todo mundo agora. Tu crê que está chegando agora? O agora de Deus? Tem mulheres aqui que o ano não vai terminar antes que o dedo de Deus chegue, mostrando que Ele é o Deus do agora, do basta, do cessou. Deus fala, brada para Jacó e diz: levanta-te agora. Aleluia. Sai desta terra, porque eu tenho visto tudo que Labão te tem feito. Ei, meu filho, tem tanta gente fazendo as coisas achando que Deus não está vendo, mas Ele vê. Vê ou não vê? Vê. Aleluia. Crente só é espinzinhado até a hora que Deus não quer dar o basta. Deus vê. E pense num papai zeloso, é o papai que nós temos. Ele pode até permitir que alguém por algum tempo te humilhe, que alguém por algum tempo te maltrate, mas nesse trabalhar Ele também está moldando, trabalhando no seu caráter, porque precisa ser tirado as pedrinhas do vaso velho, precisa ser triturado, este barro, para ser trabalhado e refeito outra vez. Levanta-te agora.
e sai desta terra. Oh, aleluia. Eu não sei onde é que está o seu Labão, mas uma coisa eu posso dizer com autoridade: Deus está vendo. Deus está vendo. Deus está vendo. Aleluia, glória a Deus, aleluia. A coisa foi tão séria que Labão resolveu perseguir Jacó. Achou-o na montanha de Gileade, mas ele foi obrigado a declarar para Jacó: Deus ontem se encontrou comigo e disse que eu não posso abrir a boca para falar com você nem mal nem bem. Era Deus dizendo: olha, Labão, até aqui eu deixei tu mandar, tu pintasse as canecas, como a gente gosta de dizer lá no Nordeste, tu pintasse as canecas, fizesse e desfizesse, mas a partir de agora não abra mais nem o bico. Oh, aleluia. Tu está sentindo aí o que eu estou sentindo aqui? Oh, aleluia. Oh, aleluia. Esse Deus não brinca em serviço. Esse Deus não brinca em serviço. Aleluia. Labão se rende à voz de Deus e faz uma aliança e chama aquele lugar na montanha de Gileade de Mispa, que significa torre de vigia. Labão retorna, mas ainda havia muita coisa para Deus fazer no capítulo 32 na vida de Jacó. Jacó prossegue e manda mensageiros rumo ao território de Edom, rumo a Seir, aonde estava o território do seu irmão Esaú. Ele manda os mensageiros, aleluia, e vai prosseguindo a caminhada rumo a Seir, quando de repente os mensageiros voltam e dizem para Jacó: teu irmão Esaú vem aí com 400 homens. Sabe o que isso representava? Não dava mais para fugir. A situação tinha que ser resolvida. Acaba com esse negócio de ficar empurrando as coisas para debaixo do tapete. Resolve o que tem que ser resolvido. É olho no olho. Aleluia. Teu irmão está vindo aí com 400 homens. Aleluia. Mas o que eu acho interessante é que quando Jacó prossegue na sua caminhada, a Bíblia diz que ele encontra com os anjos de Deus. E o lugar é chamado de Manaim, que significa 2 exércitos. Ou seja, Deus estava tão envolvido na situação que mandou nada mais, nada menos do que escolta de anjo para acompanhar Jacó. Aí tem gente que não entende o trabalhar de Deus e fica questionando por que Deus fez isso. Meu filho, eu só tenho uma resposta para você. Quando Deus ama, ama. Vou repetir. Quando Deus ama, ama. Talvez alguém lhe ache enjoado, mas Deus lhe ama, e aí? Talvez alguém te ache exigente, mas Deus te ama, e aí? Talvez alguém te ache durona, mas Deus te ama. Tu é durona para os homens, mas na presença de Deus tu se quebranta, tu chora, tu se desmantela, tu clama. Ninguém te conhece como o Senhor te conhece na intimidade. Debate o coribaço. Jacó, ele era quebrantado, Jacó era rendido, e tudo que Deus quer, a Bíblia diz que é um coração quebrantado e contrito, o Senhor não despreza. Oh, aleluia, glória a Deus, aleluia. Quando Jacó sabe que Esaú está vindo ao seu encontro, a Bíblia diz: Jacó temeu muito e angustiou-se. Aí o que me chama a atenção, irmãos, ele já tinha ganho uma escolta de anjo. E o que me chama a atenção é que mesmo depois dele ver a grande vitória que Deus o tinha dado contra Labão, mesmo depois dele receber a escolta de anjo, Jacó resolve orar. E quando termina a oração, Jacó resolve fazer
do seu jeito. E deixe-me dizer uma coisa, aleluia. Depois que ora, Jacó resolve dividir o povo em 2 bandos. Ele praticamente não confiou nos 2 bandos de exércitos de anjo, nas 2 comitivas de anjo que Deus tinha enviado. E com medo de Esaú, ele divide o povo que estava com ele em 2 bandos. Divide as ovelhas, as cabras, as camelas, aleluia. Divide os animais todos. Aleluia. Mas deixe-me chamar, já que estamos num trabalho de ciclo de oração, deixe-me chamar a sua atenção. A oração de Jacó, ela dá um claro conhecimento de que Jacó compreendia os caminhos e o caráter de Deus. Primeira coisa que Jacó clama a Deus na oração, ele fala da aliança. Ele relembra que Deus havia feito uma aliança com Abraão e havia confirmado com o seu pai Isaque e havia falado desta aliança para ele mesmo. Ele sabia que apesar das suas fraquezas, das suas imperfeições, mas tem um Deus no céu que ele é fiel quando ele faz uma aliança. A segunda coisa que Jacó, ele menciona na oração, é como se Jacó dissesse: eu estou aqui, eu retornei, eu estou em obediência a uma ordem divina. Jacó mostra, aleluia, que estava em obediência à ordem divina, aleluia. Mas Jacó esqueceu uma coisa, é que a vontade de Deus, Deus não mandou ele voltar. A vontade de Deus, ela nunca vai te levar a um lugar aonde a misericórdia dele não te alcance, aonde a ajuda dele não te alcance, aonde a intervenção dele não te alcance, até porque não existe lugar no mundo, na terra, nem em cima no céu, aonde a bondade de Deus e a fidelidade dele não possa te alcançar.